Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa e falo aqui na TV com a EJA, a Educação para Jovens e Adultos. Bom, na nossa aula hoje vamos revisar alguns conteúdos e faremos alguns exercícios. Vamos lá? Para começar, eu convido para essa leitura, uma leitura da tirinha do Agar. Vejamos aqui um diálogo onde diz o seguinte: Agar é um caso perdido. E a outra moça pergunta: por quê? Eu disse a ele que era rude comer com as mãos. E ele disse: sem as mãos, como eu vou comer? Bom, ela disse a ele que era rude, não era legal comer com as mãos. E ele entendeu: bom, e sem as mãos, como é que eu vou comer? Ele entendeu o que ela quis dizer? Será que ela queria dizer para ele usar talheres? Então, ele não compreendeu muito bem o que ela quis dizer, não é mesmo? Nós falamos aí sobre ambiguidade e polissemia. Vejam bem, relembrando o que é ambiguidade. Sabemos que a ambiguidade é a duplicidade de sentidos em uma mensagem ou uma sentença. Veja bem, eu disse a ele que era rude comer com as mãos. E ele disse: sem as mãos, como eu vou comer? Ou seja, o que ela disse a ele deu uma ambiguidade onde ele entendeu outro sentido dessa sentença, não é mesmo? Agora vamos para mais uma leitura. Veja bem, lavo minhas mãos, não como Pilatos, mas como alguém que vê um povo desunido, que briga de puxar a corda. Esse país só terá um rumo melhor quando pararem as discussões partidárias e iniciarem as confabulações de melhorias. Muito bem, o que eu quero que você observe nesse pensamento de Jade Fênix: lavo minhas mãos. Será que ela quis dizer no sentido mesmo de abrir a torneira, molhar as mãos, colocar sabonete e ensaboar? Não nesse sentido. O que ela quis dizer? Lavo minhas mãos no sentido: não vou mais discutir sobre isso, não quero mais saber, certo? Então, nós falamos que a ambiguidade é uma figura de linguagem. A ambiguidade, então, pode ser considerada uma figura de linguagem cuja a característica é a duplicidade de sentidos, que podem causar confusão a quem lê. Como eu vou saber o que a pessoa quer dizer? A gente deve observar o contexto e ter também o conhecimento prévio do que se trata aquele assunto, não é mesmo? E nós vimos também sobre polissemia, polissêmico, que tem vários sentidos. A polissemia significa multiplicidade de sentidos que uma palavra ou uma locução podem ter em um dado contexto. Veja o exemplo. Às vezes na vida temos que parar para um balanço. E nós temos a imagem aí de um senhor em um balanço. E será que é mesmo este balanço de balançar que estamos falando? E que outro sentido eu posso trazer nessa frase? Às vezes, na vida, temos que parar para um balanço, ou seja, temos que parar para balancear, fazer um balanço, certo? Organizar tudo da nossa vida, não é mesmo? E para esse conteúdo eu trouxe o seguinte exercício, ó. O exercício é sobre aí a ambiguidade ou a polissemia. Veja bem,
Imagine que uma gráfica, que é uma empresa que faz impressões de livros, apostilas, cartazes ou quaisquer materiais escritos, faz a seguinte propaganda. Veja bem a propaganda, vamos observar. Com certeza você terá uma boa impressão desta empresa. E aí, o que quer dizer essa propaganda de uma gráfica, né? Que é uma empresa que faz impressões. Ou seja, com certeza você terá uma boa impressão dessa empresa. Vamos ao enunciado. Quais os dois sentidos possíveis dessa propaganda? Veja bem, quais os dois sentidos? Vamos à letra A. Que a empresa imprime todo tipo de material? Essa propaganda quis transmitir essa mensagem, que a empresa imprime todo tipo de material? Ou letra B, a boa impressão mencionada tem relação às cores vibrantes do material, que eles imprimem um bom material com cores vibrantes. Tem a ver com cores vibrantes? Vamos ver. Letra C, que você terá um trabalho de qualidade e satisfatório desta empresa. Você concorda que essa propaganda tem a ver aí que o cliente terá um trabalho satisfatório dessa empresa? E que você acha que tem esse sentido? Então, a letra C, sim. E a letra D, que a empresa impactará positivamente sua imagem em relação ao cliente? E aí, você acha que com aquela mensagem da propaganda, a empresa impactará positivamente a sua imagem em relação ao cliente? Também pode ter um sentido aí, vocês concordam? Isso, muito bem. Então, vamos prosseguindo. Veja aqui uma tirinha, vamos ler o enunciado que está pedindo nesse nosso exercício. Olha só, encontra-se nessa tirinha um exemplo de palavra polissêmica. O que é mesmo polissêmica? Polissemia, que tem múltiplos sentidos. Qual seria essa palavra e o porquê? Vamos ler. O Armandinho lendo o que provavelmente seria algo que ele tenha escrito em sala de aula. Vamos ver. Os animais são muito importantes na nossa vida. As abelhas nos dão mel. As vacas nos dão o leite. As galinhas nos dão os ovos e os pardais nos dão as multas. E aí? Qual é a palavra nessa tirinha que nós temos um termo, uma palavra, né, polissêmica, com múltiplo sentido? Qual é? Pardais. Não é mesmo? Já que estamos falando de animais, poderíamos entender de pardais uma espécie de aves, não é mesmo? Porém, ele disse, e os pardais nos dão as multas. Poxa, que legal! Então, não são aí os pássaros, né, que nos dão multas. O que nos dão multas normalmente são os radares, que são chamados também de pardais. Concordam? Então, nós temos aí a palavra polissêmica nessa tirinha, os pardais. Continuando, então, com a nossa revisão, eu convido para mais uma leitura. Vejam bem. Copa do Mundo FIFA, mais conhecida no Brasil pelo nome de Copa do Mundo e também conhecida em Portugal como Campeonato Mundial de Futebol,
Campeonato Mundial FIFA ou simplesmente Mundial. É uma competição internacional de futebol, criada em 1928 na França, que ocorre a cada 4 anos, com exceção de 1942 e 1946, quando não foi realizado por causa da Segunda Guerra Mundial. Bom, o que observamos neste pequeno texto? Você acha que é um texto que traz aí um relato pessoal? Você acha que é um texto que traz uma opinião? Ou é um texto que vem expor sobre algum assunto sem parcialidade? O que você acha? Agora vamos continuar. O que é fato? O texto que nós acabamos de ler é um fato. Ele traz aí as observações, as informações sobre o que é a FIFA, o que é a Copa Mundial da FIFA, não é mesmo? O fato, que é o que acabamos de ler, é um acontecimento. Aquilo que é verdadeiro, que corresponde à realidade, ao que aconteceu. Ou seja, não vai trazer impressões de quem escreveu aquilo, não é mesmo? Na narrativa, equivale a algo que aconteceu ou acontece, ou seja, em uma obra literária, vai narrar aí os fatos daquela história, sendo ela no mundo real ou no universo da ficção, do imaginário do autor, no caso aí de uma narrativa literária, certo? Agora vamos a esta outra leitura, falando também da Copa do Mundo. Copa do Mundo é um daqueles momentos que muda a rotina de qualquer um. As empresas dão folgas nos Jogos do Brasil, compra-se TV nova, reencontro dos amigos de infância, aquela tia que não sabe escalar nenhum jogador do seu time, torce e vibra pela seleção como se fosse um dos integrantes do movimento verde-amarelo, que é a torcida oficial da seleção brasileira. E por aí vai. Como diz o Galvão Bueno, é Copa do Mundo, amigo, ou seja, é diferente. Vocês perceberam que neste caso também é um texto falando sobre a Copa do Mundo, mas já traz aí algumas impressões do autor, comparando, fazendo algumas comparações, falando aí daquela tia que jura que faz parte aí do movimento verde-amarelo. Então ele traz as suas impressões, traz aí as suas opiniões, diferente do outro texto que traz somente o fato, falando do que se trata da Copa do Mundo, não é mesmo? Agora vamos continuar. A opinião, o fato é aquilo que realmente acontece, já a opinião é o que se pensa a respeito de algo ou de alguém, de um assunto, ou do que está acontecendo, certo? Olha essa tirinha mais uma vez, o Armandinho. Vem para a leitura comigo. Uma árvore deve ter boas raízes. Uma casa deve ter uma boa fundação. E toda opinião devia ter um bom fundamento. Vejam bem, então ele está tratando aí que uma opinião deve ter um bom fundamento. Você pode ter a sua opinião desde que ela tenha um bom fundamento. E lembrando sempre de respeitar a opinião do outro, mesmo que você não concorde, ok? Agora vamos aí para o exercício. Nós vamos verificar aqui algumas frases e vamos identificar se é fato ou se é opinião. Vamos lá? Vejam o enunciado. As frases abaixo apresentam fato e opinião. Separe cada uma delas, indicando qual é o fato e qual é a opinião. Veja bem, a primeira diz o seguinte:
O Toyota Corolla Cross é vendido a partir de R$150 mil. Ele é mais bonito que o Jeep Compass. Veja bem, nós temos aqui dois períodos, certo? Um diz que o Toyota Corolla Cross é vendido a partir de R$150 mil. Aqui nós temos um fato ou uma opinião? Olha o segundo, ele é mais bonito que o Jeep Compass. Vejam bem, ele diz que é mais bonito. Nesse caso, ele está falando sobre a opinião dele. Pode ser que você não ache o Corolla mais bonito que o Jeep, ache o Jeep mais bonito que o Corolla, certo? Ou seja, é a opinião dele. Mas temos o fato, né, que é vendido a partir de... Certo? Ó, a partir de R$150 mil. Agora, ele expressa a opinião quando ele diz que é mais bonito, que isso é o que ele diz, certo? Então, nós identificamos aqui um fato e identificamos aqui uma opinião, beleza? Tá dando para acompanhar? Então, vamos lá. Olha outra. O Flamengo é o melhor time do país. Será? O Vasco possui 4 títulos do Campeonato Brasileiro. E aí, qual das duas temos aqui um fato e qual temos a opinião? Bom, ele está dizendo que o Flamengo é o melhor time do país. Mas será que todos acham isso? Não, nem todo mundo acha. Então, nós temos o fato que o Vasco possui, aqui deveria ser letra maiúscula, né? Possui 4 títulos do Campeonato Brasileiro. Ou seja, nessa frase ele não colocou uma opinião, certo? É somente o fato de que o time possui aí 4 títulos. E a opinião, o Flamengo, segundo o autor, é o melhor. Tranquilo? Então, vimos aí qual é fato e qual é opinião. Então, nós vimos nesse conteúdo de hoje, revisamos os conteúdos de polissemia e de ambiguidade. Vimos que polissemia é quando temos aí um termo ou uma sentença que pode trazer vários sentidos, certo? E a ambiguidade pode trazer duplo sentido, pode trazer aí uma certa confusão a quem lê ou então a quem ouve. E vimos também sobre fato e opinião. Fizemos exercícios identificando aí o que é fato e o que é opinião, o que realmente acontece, o que é real ou o que é a opinião de quem escreve ou fala, certo? Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!